Uma grande, uma pequena. O que você está falando? O rosto de Ujiaoer mudou quando ela forçou um sorriso. Eu não entendo. Ele não podia ter descoberto que ela estava representando sua irmã mais nova, certo? Não é possível. Ele é apenas nono estágio do corpo temperado. Como ele poderia ver através dela? Esquemas de um praticante elemento inicial. No entanto, ela e sua irmã mais nova parecia quase a mesma, independentemente de se era voz ou figuras. Todos eles foram similar. Mesmo os anciões do grupo, muitas vezes confundiu-as com a outra. Como ele poderia ter tal habilidade? Yan Kai olhou para ela com indiferença, levemente rindo. Senhora, então você não está disposta a admitir isso? Admitir que? Eu realmente não sei o que você está falando. O Jiaoer insistiu pela última vez. Yan Kai massageou as têmporas impotente e disse, então eu devo dizê-lo claramente. Senhora, você não é um Meier. Eu acho, você é a irmã gêmea mais velha. O Jiaoer olhava fixamente, antes de recuperar e riu. Por que você diz isso? Desta vez, ela não forçou mais, mas olhou para Yan Kai cheia de interesse. Ela também queria saber em que aspecto ela mesma tinha exposto. Se Yan Kai não poderia dar quaisquer razões concretas porque, então, seria claro que ele estava usando palavras para enganar ela. Pode ser que ele atualmente tinha suspeitas, mas acabou por ser inseguro, pois ele queria que ela admitisse isso. Foi isso que o Jiaoer achou que era o que estava acontecendo. Senhora, você está agora testando minhas habilidades de observação. Yan Kai não ficou com raiva e ele riu. Levantando-se, ele foi até a mesa e pegou a xícara de chá a partir do qual ele tinha bebido mais cedo e franziu os lábios. Na verdade, eu ainda não tinha certeza de que você realmente não era o Meier. Embora agora, estou certo de que você não é ela. O Jiaoer olhou fixamente e tornou-se muito irritada, a ponto de que ela moeu os dentes, verificando as suas palavras apenas. Em seguida, realmente estavam sondando ela. Isso enfureceu ela, um praticante elemental inicial. Com o descuido de um momento foi desempenhado por este jovem no corpo temperado. Esta foi uma derrota. Ela havia perdido muito face. Ela não tinha nenhum interesse em negá-lo ainda mais. O Jiaoer riu suavemente, e reposicionou-se na cama, exibindo seu corpo sedutor totalmente, enquanto seus olhos sedutores dimensionado a Yan Kai. Com sua voz suave, ela disse, em que momento você começou a ter suas dúvidas? A partir do momento que eu bebi o chá. Yan Kai bateu levemente na xícara dentro de suas mãos. Embora o chá era muito agradável, não poderia cobrir integralmente o perfume feminino. Além disso, neste copo há uma marcação de lábios e eu concluí que não tinha sido muito tempo desde que alguém a usou pela última vez, certo? E essa pessoa deve ser Lady Meier. Só isso. Você não acreditou que eu era Meier? O Jiaoer ficou surpresa. É claro que não foi só a partir daí. Yan Kai balançou a cabeça lentamente. O segundo ponto que surgiu a minha suspeita era o seu temperamento. Eu não acredito que em 10 dias ou mais, o temperamento de uma mulher pode sofrer uma grande alteração. Colocá-lo muito bem. O charme de Lady Meier é mais jovem e macia, enquanto que o seu charme está mais maduro e desenvolvido. Eu gosto do som disso. O Jiaoer começou a rir, enquanto cobrindo a boca. Por favor, continue. Você tem mais razões. Em terceiro lugar, o seu cheiro e o da Lady Meier são muito semelhantes, mas se você cheirar com cuidado, eles ainda são diferentes. O seu é mais doce, enquanto o seu possui uma elegância mais sutil. Pirralho fedorento. O rosto de Jiaoer foi uma agradável com uma tonalidade rosa porque a resposta simples de Yan Kai tinha causado a ela não ser capaz de manter a calma. Pensando em como ela queria sondar ele e os altos sacrifícios que fez, o Jiaoer não poderia ajudar, mas querer dar um tapa neste homem confiante na frente dela e transformá-lo em um hambúrguer de carne. Em quarto lugar, Yan Kai ignorado o brilho opressivo de Jiaoer e continuou a falar, mais. Isso assustou o Jiaoer. Ela nunca teria imaginado que esse jovem no corpo temperado seria capaz de ver esta quantidade de buracos, em seu plano aparentemente impecável. O quarto ponto é a lesão no pé desta senhora. Essa lesão parece que é uma torcida, mas é realmente um prejuízo auto-infligido, causado internamente e este foi o maior indício. Embora Lady Meier é uma jovem senhora, ela ainda é um praticante marcial. Como poderia ser tão fácil para ela torcer seu tornozelo? Esta foi realmente a minha própria negligência.
O Jiao levemente acenou com a cabeça. Naquele momento, ela estava apenas preocupada em revelar as verdadeiras cores de Yankai, portanto, ela não tinha pensado muito profundamente. Quando ela levantou a cabeça, viu que Yankai ainda estava imerso em seus pensamentos, então o Jiao disse: "Não me diga que houve mais falhas que você viu passar." O Jiao estava bastante convencida. Como poderia seu plano, que ela achava que era impecável e perfeito, na verdade, está cheio de buracos e falhas em seus olhos? Para não mencionar toda a sua análise que era clara e lógica, não deixando nenhum espaço para discussão. Olhando para este pirralho fedorento a enchia de ódio. Se ele se atreveu a apontar mais as falhas, esta senhora, com certeza, gostaria de mostrar-lhe alguma atitude. Ele completamente esqueceu de deixar os outros algum rosto, então eu não vou dizer mais nada. Yankai respondeu enquanto enrugava as sobrancelhas. Ao ouvir isso, o Jiao tornou-se infeliz e seus olhos encantadores virou gelados. Sorrindo atrentemente, mordendo com os dentes de marfim, ela cuspiu uma única palavra: "Fale, é melhor eu não dizer mais." Ele disse balançando a cabeça. A raiva de Jiao aumentou: "Se eu quero que você fale, fale. Como poderia haver alguém como você que gosta de deixar uma pessoa com curiosidade?" Yankai amargamente riu: "Tenho medo de que se eu disser isso, eu poderia causar esta senhorita a se irritar." Seus olhos amendoados estreitaram. Ela respondeu: "Fazer-me com raiva. O que é esta falha? É uma coisa preocupante." Então eu quero ouvi-lo ainda mais. Mas você tem que me prometer que você não vai ficar com raiva. Se você não dizê-lo, então como vou saber se eu vou ficar zangado ou não? Deixa pra lá então. Você sabe que quando você está discutindo com uma mulher, você deve recuar um passo. O Jiao era sombria por dentro. Este jovem parecia astuto, mas ele era, na verdade, um jovem de cabeça teimosa e frio, sem um pingo de sensibilidade. Se eu voltar um passo, eu ficaria ferido. Eu penso. Eu seria incapaz de se igualar a você. O rosto de Yankai era sério. Eu vejo que você ainda tem alguma sensibilidade. Rindo com orgulho, o Jiao saltou para cima da cama, levando com ela um aroma doce. Ambos da cama e dela mesma até a mesa. As roupas dela dançando ao redor. Ela se sentou e olhou graciosamente para Yankai. Resmungando por um tempo, ela respondeu: "Ok, então, eu prometo que não vou ficar zangada com você. E você também promete não me ferir?" "Tudo bem." Mordendo os dentes de marfim, o Jiao continuou: "Diga-me, o que é esta falha final?" Com um rosto severo, Yankai respondeu: "Na verdade, não pode realmente ser contado como uma falha. É que entre você e Lady Meyer há uma ligeira diferença entre vocês." "Onde está a diferença?" O Jiao olhou para ele estranhamente porque ela e sua irmã mais nova foram ambas praticamente esculpidas a partir do mesmo molde. "Então, onde é que essa diferença seria?" Yankai abriu e fechou a boca e hesitou por um bom tempo antes de resmungar: "É suas nádegas, um lado é menor do que o outro. É incomparável a um bem repartido da Lady Meyer." Assim que ele disse isso, o rosto de Jiao de repente tornou-se vermelho brilhante e toda a energia aqui da fase de elemento inicial explodiu, engolindo a casa em uma tempestade poderosa. "Por favor, lembre-se das palavras que você acabou de dizer." Permanecer calmo, com seu coração firme. Yankai lembrou-a levemente. Imponente. O Jiao inesperadamente recuou. Ela estava tão furiosa. Todo seu corpo tremia, mas não podia desabafar sua raiva. Ela quase quebrou os dentes de marfim a partir de morder muito duras. Foi só depois que muito tempo tinha passado que ela bateu na mesa e falou na sua voz doce: "Totalmente bobagens, para uma menina adequada para proferir estas palavras grosseiras." Só se poderia imaginar o modo atual de Jiao. Este pirralho deve ser transformado em picadinhos, porque ele se atreveu a avaliar suas nádegas como uma pequena e uma grande. Isso é algo que um homem deveria dizer, como uma é menor que a outra. Eles não são claramente bem proporcionadas. Este pirralho fedido. Eu tenho medo que você não sabe como escrever direito a palavra morte.